live de hoje vai ser sobre como se libertar de tudo que impede de ser você mesmo. Sim, tudo que você agregou em você, ou tudo que você faz que te impede de autoconhecer, que impede de ser você. Nós vamos seguir um passo a passo, que eu vou estar falando para vocês agora os tópicos, enquanto que o pessoal entrar na live. O primeiro tópico que nós vamos falar nessa live é aprendendo a dizer não. O segundo tópico vai ser seja responsável pela sua vida. O terceiro, se compare apenas com o que você era ontem. O quarto, siga sua intuição. O quinto, se perdoe e perdoe os outros. O sexto, nós vamos falar sobre medo. O sétimo vai ser sobre os padrões de pensamento. O oitavo vai ser sobre o desapego. O nono, nós vamos falar sobre gratidão. Nós vamos falar sobre lei da atração e cocriação, sobre vergonha e orgulho. Boa noite, pessoal. Sobre amor próprio e no final concluindo com o autoconhecimento. Então nós vamos falar hoje sobre como se libertar de tudo que impede de ser você mesmo. Aí à medida que eu for falando, pessoal, esses tópicos, vocês podem ir jogando, colocando a pergunta de vocês. Boa noite, Comerito. Entendeu? Primeiro tópico que eu vou falar para vocês hoje é sobre a questão de aprender a dizer não. A maioria das pessoas não consegue dizer não, né, pessoal? Elas acabam, para agradar as outras pessoas, elas começam falando sim, né, sempre. E o que acontece? Ela se autoanula, né? Ela fica se autoanulando. Então, todas as vezes que você diz sim, querendo dizer não, que aí o que vai acontecer? Você vai ficar com raiva. E quando você fica com raiva, você acha que é da outra pessoa, mas geralmente não é da outra pessoa. Você está com raiva de você, porque você se autoanulou, você deixou de fazer o que você ia fazer para poder fazer o que a pessoa queria. Então você tem que fazer valer a sua real vontade. As pessoas não vão gostar de você porque você sempre as agrada. Então, você tem que começar a dizer não. Boa noite, Vânia. Você tem que começar a aprender a dizer não nas pequenas coisas. Por exemplo, você pode aprender, começar a dizer não se a pessoa te oferece uma água ou um suco e você não tá com vontade de tomar uma água ou um suco, para coisas simples, porque só assim você vai conseguir dizer não para coisas grandes. Você fala não, obrigada, agradecida. Agora, se a pessoa te pede uma ajuda para você auxiliá-la em alguma coisa e você até quer ajudar a pessoa, mas naquele horário, naquele dia você não pode, você pode dizer um não dizendo sim. Você fala assim, olha, Ana, João, eu posso te ajudar, mas se você puder, eu posso no dia tal, no horário tal. Então você se coloca no horário e no dia que você pode, compreendem? Então a gente tem que começar a dizer não com esses pequenos passinhos. Vocês têm alguma pergunta sobre a questão do dizer não? Porque o segundo tópico que eu vou falar aqui agora, de como se libertar de tudo que impede de ser você mesmo, é a questão da responsabilidade pela sua vida. Boa noite. Você tem que ser responsável da sua vida por quê? Porque você tem que sair da vitimização. Só se você sair da vitimização que você vai tomar o seu poder interior, né? Você vai ver que tudo que acontece na sua vida é sua responsabilidade. E a questão da vibração também, que ela vibra muito baixo. A vitimização, ela é uma máscara que a gente coloca pra gente não agir, pra colocar a culpa no governo, no chefe, no namorado, no irmão, no pai, na mãe, no marido, na esposa, na namorada, compreendem? E assim, você, quando você se sente vítima, você tá querendo que a pessoa fique com dó. E o que é que dó? Dó é quando você acha que a pessoa é incapaz de fazer algo. Vocês compreendem isso? Como que você acha que a pessoa é incapaz de fazer algo? E todo mundo, estando vivo, é capaz de fazer o que a pessoa quiser. Por isso que a gente tem que tomar responsabilidade pela nossa vida. Você tem que ter a percepção que
ou você coloca em prática as ações que precisam ser feitas, ou você faz o que tem que ser feito, ou a vida não vai caminhar para você. Ela não vai sair do lugar. Então a gente tem que tomar atitude, a gente tem que ter ação, né? Você tem que aplicar a ação, a atitude em pequenos passinhos, baby, e vai aumentando essa ação gradativamente. Você tem que mostrar ao mundo o que você veio fazer aqui. Logo você vai ver seus resultados crescendo. E ele vai te dar o quê? Quando você vê seus resultados crescendo, você celebra, aquilo vai te dar uma dopamina que vai te gerar entusiasmo para você continuar aquilo, fazendo você se movimentar e fazer a sua vida fluir. Compreendem? Bom, o terceiro passo de você, como você se libertar de tudo que impede de ser você mesmo, é você sair da comparação. Você tem que se comparar apenas com o que você era ontem. O que você era um mês atrás, o que você era 6 meses atrás, o que você era 1 ano, há 5 anos, há 10 anos atrás. Porque todas as vezes que você se comparar com alguém, você vai sair perdendo. Porque sempre tem alguém que está, pelo menos no julgamento, você vai sempre colocar alguém melhor que você. Compreende? Então você tem que comparar à medida que você se supera. O que você está fazendo, porque cada pessoa é única e assim cada um está no seu processo de evolução, né, e desenvolvimento pessoal. Então você sempre tem que se comparar com você mesmo, com o que você se superou, com o que você foi ontem, 1 mês atrás, né, que eu falei, 1 ano atrás, e por aí vai. E aí que você vai ver o quanto que você evoluiu. Porque tudo, boa noite, Tawane, tudo é uma questão de foco. Foque em você, potencialize os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você sabe qual que é o seu ponto forte, qual que é o seu ponto fraco? Vocês têm que saber. Pega um papel e anota. O que é ponto forte, o que é ponto fraco? São os seus defeitos e as suas qualidades. Você pode nomear. Tem gente que chama de luz, tem gente que chama de sombra. E você tem que se orgulhar de tudo que você passou. Você tem que tomar isso como um troféu, tudo que você aprendeu. Foi isso que te fez o que você é hoje, compreende? Então você tem que tomar isso tudo para você e se comparar apenas com o que você era ontem e um tempo atrás, porque aí você vai ficar entusiasmado e vai querer se ir superando, se tornar cada dia uma pessoa melhor, né? O outro passinho para a gente se libertar de tudo que impede de ser você mesmo é a questão da intuição pessoal. Bom, a intuição. Você tem que seguir sua intuição, você tem que saber diferenciar a sua intuição da sua mente. A sua intuição é a sua verdade. Boa noite, Maria. Sua intuição é a sua verdade, ela é a sua essência. A sua intuição, ela vem do coração. Você já viu quando as pessoas falam assim, a pessoa fala assim, não sei o que fazer, a outra fala, escuta seu coração, porque o seu coração é a voz da sua alma. É ela que vai falar tudo o que você precisa fazer, dar o melhor passo, a melhor atitude. Por isso que a gente tem que se trabalhar, meditar, para a gente poder saber escutar a nossa intuição. Então você me pergunta, como que eu faço isso? Como que eu vou saber escutar minha intuição, Lara? Bom, a mente é o nosso racional, né? A mente, ela fala, ela que vai te deixar ansioso, ela que planeja, né? A mente que faz um monte de estratégia, né? Agora a intuição, como eu falei, ela vem do seu coração. Ela simplesmente aparece do nada e ela vai trazer uma paz quando ela te fala o que você vai fazer. Ela vai... E quando você realizar o que sua intuição falar, você vai ficar mais ainda em paz. Porque é como se fosse um dever cumprido, vocês compreendem? Então, você tem que ver a questão da intuição, que é a ferramenta que, igual eu te falei, que mais te ajuda a anular o seu ego. Boa noite, Flávio. É a meditação, pessoal. Eu sempre falo da meditação, que a meditação é muito importante, ela é simples, né? A meditação é de graça, você pode começar, você começa sozinho, meditação é silêncio. Eu não tô falando de meditação guiada. A meditação, você vai num local onde que ninguém vai te atrapalhar, você avisa a pessoa, fala assim, vou ficar uns minutos, eu quero silêncio.
Você vai lá, fica sentadinho, ou você pode ficar deitado sem travesseiro, né? Pra você ficar com a coluna reta. Você vai puxar o ar pelo menos em 4 segundos. Você vai segurar o ar e vai soltar pelo nariz. E você vai prestar atenção apenas o que? Na sua respiração. Então, o que vai acontecer? Você não vai discutir com seus pensamentos, nem vai prestar atenção nele. Todas as vezes que você mudar o seu foco, você volta a prestar atenção na respiração. E aí você vai vendo quanto tempo que você consegue ficar. O que importa é você fazer todos os dias um pouquinho, né? Então, o melhor que a meditação todos podem fazer, como eu falei, né? A meditação, ela não tem restrição. E você só vai prestar atenção na respiração e ficar em silêncio, deixando seus pensamentos e sentimentos virem, né? Você não vai discutir com eles, você vai ficar apenas observando. Meditação é você observar sua respiração e ficar em silêncio. A quantidade de tempo que você conseguir. Se você tiver um tempo restrito, né? Se tiver algum compromisso, então você põe o despertador para despertar naquele momento, né? Que você precisa. Se não, se você tiver um tempo tranquilo, você medita sem despertador, que é melhor ainda, né? E a meditação ela vai te ajudar na ansiedade também, ela vai te ajudar a ter clareza nas suas atitudes e na questão da criatividade. O outro passinho que eu vou falar de como se libertar de tudo que impede ser você mesmo, é a questão de se perdoar e perdoar os outros, né? Primeiramente, nós temos que aceitar que nós, seres humanos, nós somos suscetíveis a errar, que ninguém é perfeito, que cada um está no seu nível de evolução e que de acordo com o seu nível de consciência, você faz o seu melhor sempre. Que não tinha que na época do passado você fazer diferente, porque aquela era a consciência que você tinha no momento, você sempre dá o seu melhor. Por isso você tem que aprender a não se julgar, porque eu falo que tudo a gente começa conosco para depois a gente conseguir fazer pelo outro, né? Então não se julgue, compreenda o nível da consciência, né? E apenas aceita o que aconteceu, para depois você tomar uma atitude de se melhorar em relação a esses pontos que você acha que são pontos fracos, para torná-los qualidades em você. Então, assim, você não se julgando, você se autoconhecendo, né? Tendo autoconhecimento, você vai se perdoar e muitas vezes você não vai sentir o peso de errar, você vai tomar como aprendizado, você vai olhar para o aprendizado, porque muitas pessoas não gostam de errar, né, pessoal? Então, o que você tem que olhar? Todas as vezes que você errou alguma coisa, você tem que se perguntar o que eu tenho que aprender com isso e qual foi o meu aprendizado? Eu consegui ter esse aprendizado? Qual atitude que eu tenho que mudar em mim? Qual atitude que eu tenho que implantar? Quando eu posso implantar? Até quando eu posso implantar essa atitude? Né? Então, você sempre tem que olhar o lado positivo da situação, não focar no sofrimento, não se apegar nas situações, nos sentimentos ruins, se perdoar e perdoar o outro, para você ter a sua paz de volta, né, pessoal? Porque nada mais importante que a questão da sua paz. Vocês têm alguma pergunta? Se vocês tiverem pergunta, enquanto eu vou falando, vocês podem ir enviando. Um outro tópico que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês é sobre a questão do medo. Oi, Rafaela, boa noite. Hoje eu tô falando como se libertar de tudo que impede ser você mesmo. Eu tô falando de vários tópicozinhos. Depois essa live inteira ela vai pro meu YouTube. Amanhã eu coloco para vocês, para quem não pegou ela de início. A questão do medo, pessoal. O que acontece, né? O medo, ele é uma autoproteção que nós temos, né? Ele serve para nos proteger. Então, ele vai existir em várias situações da nossa vida. Como eu já falei em alguns outros vídeos, o medo é uma coisa que está no futuro, né? Você está com medo de uma coisa que ainda não aconteceu, geralmente, né? Porque não tem como você ter medo de uma coisa que já aconteceu no passado, né? Então, o medo é uma coisa que não existe, é uma coisa que foi criado pela sua mente. Boa noite, Rafaela Leite. Obrigada, agradecida. Então, o medo são pensamentos, né? Como eu falei, que eles vêm para te proteger. Ele é um estado de alerta para nos prepararmos no que
pode acontecer, né? Agora, quando você tem medo de uma coisa, igual eu falei, que a sua mente criou, né? Que geralmente a gente que cria os nossos problemas, né? Nossa própria mente, de acordo com as nossas crenças limitantes. O que pode te atrapalhar são aqueles medos que te faz paralisar, que não te deixa ter ação, né? E te faz procrastinar. Você me pergunta o que o medo tem a ver com como se libertar de tudo que impede de ser você mesmo. Bom, o medo ele vai te impedir de ter atitude, de entrar no processo que você precisa entrar do seu autoconhecimento para você se amar incondicionalmente. Boa noite, Fran. E você pode se preocupar com o que se as pessoas irão gostar, né, de você, da sua verdade, porque a gente acaba se perdendo na vida. Por quê? Porque a gente começa a agradar tantos outros, né, e a dizer sim para as coisas que a gente não quer, a gente se autoanula tanto que depois a gente fica perdido, a gente nem se conhece mais, e a gente fica nessa questão só de ficar preocupada em agradar os outros e esquece de se agradar, né? Por isso que a gente dá uma depressão, né? A gente dá crise de ansiedade, né? Então a gente tem que tirar essas máscaras, essas capas, tudo que a gente colocou que não somos nós, né? Boa noite, Robson. Então a gente tem que tirar da gente o que não é, né? Como se fosse camadas de terra, né? Ou então os lençóis que a gente coloca, né? Os cobertores, né? Que expressão que vocês quiserem falar, né? Você tem que começar a se observar e se permitir a fazer o que você gosta, não o que o outro gosta, o que a sua família gosta, porque a sua família tem essa empresa, tem que trabalhar nessa empresa porque é da sua família, entendeu? Você tem que se permitir a fazer o que você gosta, o que é a sua verdade, o que é a sua essência, que eu falo muito essa expressão também. Você agir com o seu coração. O que é agir com o seu coração? É você agir com coragem. Isso que é coragem. Core, né? Coração, e agem de agir. Porque as pessoas, elas não vão gostar mais de você porque você tá adulando elas, você tá agradando demais. As pessoas sentem, pessoal. Por mais que elas não saibam o que tá acontecendo, elas sentem uma sensação ruim, entendeu? Então você tem que aprender a dizer o seu não, né? Para você poder se impor e para você poder fazer as coisas que te agrada, para você depois não se perder, né? Para você se conhecer e estar nesse caminho de tirar tudo o que não é você. Porque só assim você vai falar que não está mais perdido. Porque a maioria das pessoas fala assim, eu estou perdido na vida. É porque elas agradaram tantos outros que ela nem sabe mais o que ela gosta. Por isso que a gente tem que impor as nossas vontades. Um outro tópico que eu separei aqui pra gente falar hoje é sobre a questão dos padrões de pensamento, né? Porque os nossos padrões de pensamento, muitas vezes, eles impedem também de nós sermos nós mesmos, né? E de nós nos superarmos. Então, o que nos impede? São as nossas crenças limitantes. E essas crenças limitantes, geralmente, elas são formadas até 7 anos, 7, 8 anos de idade, quando nós somos crianças. E não por maldade dos pais, mas de acordo com a criação deles, né? Eles passam para nós o que eles sabem, então a gente forma crenças que vão nos limitar, né? São coisas que a gente acredita, que muitas vezes, quando nós estamos adultos, a gente não vai para frente em determinadas áreas por causa dessas crenças, né? Então, o que acontece? Essas crenças são coisas que você acredita que são verdade, mas na verdade são mentiras. Elas são barreiras que estão dentro do seu subconsciente. Então, por isso que a gente tem que se autoconhecer, tirar todas essas capas, essas máscaras, pra gente ir tirando essas crenças limitantes, né? Pra gente poder avançar na vida, no superar e ter o sucesso que a gente almeja, né? Porque depois que você toma consciência desse fato, né? Você está consciente, que eu falo, o próximo passo é ver com que tipo de ferramenta que você vai ter afinidade para estar mudando essas crenças, para estar tirando essas crenças limitantes da sua vida. Porque só informação não adianta, pessoal. Agradecida, Tawane.
Só as informações não adianta. Então você tem que ver o que você tem afinidade. Eu não gosto de impor que uma ferramenta é melhor que a outra. Eu acho que vocês têm que testar e ver o que vocês sentem que está dando mais resultado para você, né? Eu mesma já utilizei várias em mim e dependendo do caso eu escolho pro meu coach, pro meu cliente, né? Você pode fazer IFT, né? Que é o Motion Freedom Techniques. Até na última live eu fiz um exercício com vocês, né, que a gente vai batendo nos pontinhos para estar liberando essas emoções, essa história. Boa noite, Mari. E aí, você liberando essas emoções, a gente vai até chegar na crença raiz, a gente faz isso várias vezes, é um processo. Tem o Ho'oponopono, que eu gosto muito, né? Tem muitas pessoas que fazem Theta Healing. Nós temos a meditação. A meditação é uma das melhores ferramentas que nós temos para estar limpando essas crenças, porque a gente vai tirar tudo que é nosso, porque a gente vai prestar atenção o quê? Só no silêncio. Nós vamos entrar no estado zero, como diz no Ho'oponopono, né? Nós vamos tirar tudo que não é nosso, a gente vai limpar e purificar todos os pensamentos, nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Que igual eu falei, é um processo de limpeza e purificação de tudo que não é seu, que precisa sair para a sua verdade, a sua essência, o que é do seu coração, reinar. Isso não é da noite para o dia, pessoal. A gente tem apego, né? Cada pessoa tem seu tempo específico nesse processo de autoconhecimento, né? Então, à medida que a sua consciência evolui, eu gosto de falar que você torna consciente aquilo, né? Você pega a informação e toma consciência dela, né? Você parte a agir naturalmente com aquilo. Então, à medida que a sua consciência evolui, você vai ficar mais pronto para a sua essência, para a sua verdade se mostrar. O próximo tópicozinho que eu separei pra gente, né, de como se libertar de tudo que impede de ser você mesmo, é o desapego. A maioria das pessoas são muito apegadas, né, pessoal? Pois é, Mary, e o desapego é uma questão assim, cada pessoa é mais apegada em alguma coisa, alguma área da vida, né, pessoal? Então a gente tem que se observar e fazer esse levantamento em que eu tô precisando deixar ir. Porque o novo só vem se você deixar ir o velho. O que não me acrescenta, o que me faz mal, porque tudo é questão da gente sentir. O que me faz bem? Boa noite, Rodrigo, tudo bem? O que me faz bem? Né? A gente tem que se observar. E como diz o livro O Segredo, né, que eu falo das primeiras portas que me abriu, que foi em 2007 para essa área de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, lei da atração. Feel good, né? Sentir bem. Só que você vai ter que precisar de coragem para dizer com desapego, né? Porque você vai ter que usar muito a sua intuição para ver o que realmente você vai ter que desapegar. Então, se você deseja felicidade, paz, é o segredo, né? Você vai ter que ter apenas atitude para você agir com o seu coração e ver o que você vai ter que desapegar, deixar no passado. E sabe qual que é um exercício que eu gosto de ensinar? Que a gente começa, porque é muito difícil. Boa noite, Rosiane. É muito difícil, às vezes, a gente desapegar de sentimentos, de emoções, de mágoas, né? E até de pessoas. Então, o que a gente começa? Até eu fazia muito isso, às vezes eu não sabia, depois eu via que eu estava querendo limpar, era um sentimento, uma mágoa, uma pessoa, né? Uma conversa, uma situação. Você começar a arrumar seu armário. Você pega a sua gaveta, a sensação que você tem de limpeza e de organização, de você estar limpando e organizando o seu armário, a sua gaveta, o que você estiver precisando, vai dar aquela sensação de desapego para você. Você vai separando o que você quer doar, né? Então, isso também diviso também, Rodrigo. E quando as pessoas têm muita dificuldade, eu falo para elas começarem com coisa material, né? Por isso que eu falo da questão do armário. Começa até com a carteira, ou com a bolsa, dá uma organizada. Tudo que se organiza, que você limpa, que você separa o que você usa, o que você não usa. Roupa mesmo, pessoal. Se tem roupa que você não usou durante um ano, você não usou ela nem uma vez, você não vai usar ela nunca mais. Então, assim, separa para doação. Agora, se for roupa rasgada ou manchada, joga no lixo, pessoal, porque ninguém merece, né? Uma roupa rasgada
ou manchado, um sapato estragado, né? A gente doa só o que o outro realmente vai poder usar. E isso vai começar a trabalhar um pouco o desapego em você. Se organizar uma carteira sua, às vezes você tem um monte de papelzinho dentro da carteira, fica aquela bagunça, sua bolsa. Para o fluxo da energia vindo, a questão também do doar e do receber, também essa questão do desapego, né? Então, você tem que começar também a introduzir no seu vocabulário a palavra eliminar. Porque o eliminar, ele não te tira do processo da programação neurolinguística, ele não te dá aquela questão do apego, porque você está eliminando. A gente quer eliminar tudo que não serve pra gente da nossa vida, agora perder não, né? Então a gente nunca quer perder peso. Você fala assim, eu tô perdendo, eu preciso perder peso. Ninguém quer perder. Nosso subconsciente no auto-sabota. Então você tem que falar assim, eu estou no processo de eliminar peso. Eu estou no processo de eliminar meus sentimentos, minhas emoções, né? Que não me fazem bem, né? Então assim, a gente é um processo formiguinha essa questão do desapego mesmo. A gente começa com coisa material, com coisa besta, com papelzinho que a gente guarda na carteira para tirar e jogar no lixo, no reciclado, se tiver reciclagem, né? Pra gente poder se organizar, pra gente se abrir pro processo, pra questão das emoções, dos sentimentos, de pessoas, de situações, que é uma coisa realmente mais difícil de ser trabalhada, né? Porque é raro as pessoas que são desapegadas. E tem um mantra que você pode fazer quando você estiver organizando isso, que eu aprendi com a minha querida Raquel Menezes, que à medida que eu limpo, que eu organizo esse armário, meu quarto, o que for, a carteira, a bolsa, eu limpo e organizo e purifico os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, a situação específica, entendeu, pessoal? E vocês vão falando. E os mantrinhas ajudam muito. Acho que vocês já perceberam que eu gosto muito de mantras, né? Eu sempre vou citando, vou falando alguma coisa de mantra. Um outro tópico que eu queria falar com vocês aqui, pessoal, é da gratidão. Vocês têm o hábito de ter gratidão? Porque a gratidão vai te ajudar o quê? No desapego. Vocês compreendem? Por que ela vai te ajudar no desapego? Porque apenas quando a gente reconhece que mesmo que determinada máscara que a gente colocou, capa, igual eu falei assim, que a gente coloca para agradar o outro, né? A gente finge ser uma pessoa que a gente não é, uma atitude que não faz parte de nós, ela nos deixou uma lição, um aprendizado. Então aquilo, a gente tem que olhar para aquilo que nos faz, aquele aprendizado que nos faz se sentir agradecido, grato, compreendem? Porque aquilo nos trouxe uma lição. Você tem que olhar para a lição, para o aprendizado daquilo, né? Eu estava fazendo isso, mas se eu colocar essa atitude, eu não vou, né? Eu vou conseguir ser mais eu vou me sentir uma pessoa melhor, né? Pelo menos eu vou estar mais em paz comigo mesmo, mais feliz comigo mesmo, né? Um nível de aceitação melhor comigo, né? E a gratidão tem uma diferença, porque muitas vezes fala assim, eu sou grata por tudo. Mas não é por tudo por quê? Quando você fala por tudo, da questão que gratidão é por coisa material, mas gratidão é um sentimento, né? É um sentimento muito nobre. E você tem que ser grato em tudo, em todas as situações da sua vida. Nas situações boas, né? Isso aí, Tawane, apesar dos pesares, problemas, algumas dificuldades, isso. Você ser grata por quê? Porque se você não tiver aquela dificuldade, aquele problema, ele vem por quê? Porque você ainda não tirou o aprendizado daquilo. Compreende? E aí, muitas vezes, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas aquela situação está se repetindo demais na minha vida. E o que acontece? Por que a situação está repetindo demais? Porque ela não tirou o aprendizado ainda. Se a pessoa focar no vitimismo, falar assim, eu sou coitado, isso só acontece, isso não sai da minha vida, ficar reclamando, não, é questão de foco, pessoal. E ela não focar no aprendizado e não mudar a atitude dela, aquilo vai se repetir até ela morrer. Sinto muito, mas é a verdade nua e crua. Então, todas as vezes que ficar uma situação chata, ruim, você julgar, ver qual aprendizado você tem que tirar disso, já vai mudando a atitude, a estratégia para você tirar o aprendizado logo e ela não ficar se repetindo na sua vida. Compreendem? A questão é essa.
E a questão de gratidão, porque ela é um sentimento que tem uma frequência, uma vibracional muito alta. Então, quanto você realmente sentir, não é falar da boca para fora que você é grato, né? Quanto mais você sentir gratidão, mais ela vai crescer dentro de você, mais você vai ter esse entusiasmo, né? De sempre estar olhando qual é o aprendizado quando tem uma situação que é adversa para você, né? Porque situações boas, excelentes, você está muito bem, é muito fácil ser grato, né? Você tem que ver que não importa o que aconteceu e qual a situação sua hoje. Mesmo que não seja como você gostaria que estivesse, você tem que começar a sentir as pequenas coisas, a ser grato, né? Para que esse sentimento, que vibra nas maiores escalas de frequência, tornar a sua vida melhor. Mas você tem que ser íntegro, como eu falei, só falar da boca para fora não adianta. E você tem que se tornar, você tem que sentir, né, aquilo para se tornar a sua realidade. Quanto mais você se sente grato por uma situação, por tudo que acontece, mais aquilo vai vir para você, né? Muito importante você ter um caderno de gratidão para quem gosta de escrever. Quando você escreve um registro, né? Muito importante, principalmente de punho, porque hoje em dia as pessoas usam muito laptop, né? Celular. Então, se você colocar todos os dias que você é grato, para você estar emanando aquele sentimento dentro de você, entendeu? Para você estar cocriando as coisas, principalmente antes de dormir, para você dormir naquele sentimento elevado. Tem um poder energético muito grande. O próximo tópico que eu vou falar para vocês um pouco é sobre a lei da atração, né? Que muitas pessoas hoje usam a palavra também cocriação, né? Porque a gente sempre está atraindo e está cocriando coisas para nossa vida o tempo todo. Você já se parou? O que você está cocriando? O que você está atraindo para sua vida? São coisas melhores? São coisas boas ou são ruins? A maioria. O que vocês me dizem? Vocês já pararam para observar? Porque isso tudo é questão da responsabilidade, como eu disse no início da live. Tudo é nossa responsabilidade, né? A lei da atração, pessoal, ela é movida por energia, por vibração. Tudo que existe vibra em uma frequência, como um canal de rádio, né? De acordo com a frequência em hertz, e estará numa vibração. Logo, semelhante atrai semelhante. Muitas pessoas falam assim, os opostos atraem. Mentira. Semelhante atrai semelhança. Isso é um tapa quântico, como diz minha querida Raquel Menezes, mas é a verdade, né? É um tapa na nossa cara. Mas semelhante atrai semelhante. Você já deve ter escutado que as palavras têm poder. Porém, quem comanda as palavras é o seu sentimento em relação a elas. Então, no próprio livro Segredo, né, no filme Segredo, ele falava feel good, né? Para você se sentir bem, para você observar o seu sentimento. Porque tudo na nossa vida a gente observar o sentimento. Não é só você falar. Falar, muitos falam da boca para fora, mas o que você está sentindo em aquilo que você está falando, né? Qual que é a verdade? Procura olhar para você, ver todas as palavras e sentimentos que não te pertencem, né? Isso faz parte da gente estar tirando isso, o que não é nosso, como eu falei, das nossas capas, das nossas máscaras, para estar agradando o outro, né? Porque isso não atrapalha, a gente acaba se perdendo na vida. E desapegue, solte-os. O desapego, a questão do desapego que eu falei, né? A gente tem que ter gratidão por aquilo que veio, deixar ir, soltar. Sempre observar seus pensamentos, seus sentimentos, né? Não se julgar. Apenas mude seus pensamentos. Os sentimentos não tem como a gente mudar na hora, né? Mas o pensamento que você pensou, você pode mudar ele no mesmo segundo, aquela frase que veio na sua cabeça. Agora, o sentimento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aceitar. A gente não pode julgar o sentimento que a gente fala que é ruim, se está sentindo raiva, tristeza, o que for. E você tem que encontrar uma forma de estar soltando, desapegando desse sentimento sem julgar que ele é ruim. Ai, por que eu tô com raiva? Por que eu tô triste? Ai, que chato, entendeu? E você se permitir estar triste, fica quietinho, tá com raiva. Vê se você tem alguma coisa para organizar, alguma coisa que está procrastinando, porque a raiva vai te dar mais atitude. Em vez de você discutir com a pessoa, compreende? Aí você tem que se analisar para que você vai usar aquele sentimento para ele ficar no positivo e não julgá-lo. Porque quando você começa a julgar, ele já vai te paralisar. Ele não vai deixar você ter atitude, né? Então,
A questão de você estar limpando também esses pensamentos e sentimentos. Eu volto a falar da meditação, né, que ela é excelente para limpeza, para purificação, e você tem que aplicar a meditação na sua vida. Eu falo da meditação várias vezes mesmo, pessoal, fica até meio chato, mas é isso. O próximo tópico que eu vou falar para vocês é sobre a vergonha e o orgulho. A questão da vergonha e do orgulho que impede também, boa noite, Júnior, a questão da vergonha e do orgulho que te impede de ser você mesmo, né? Porque a vergonha é quando a pessoa tá com vergonha, ela acha que ela tá errada, né? Ela acha que ela não é digna de amor, da atenção, né? Por isso que ela fica vergonhosa, né? Geralmente a timidez é isso, a timidez é a pessoa que tem vergonha de ser ela, né? Então ela fica bem reclusa, bem retraída, né? A pessoa acredita que ela é falha, que ela não é digna de pertencer a determinado grupo, então ela gera culpa, desconecta com ela mesma, né? Por medo de mostrar que você é vulnerável em determinada situação, muitas vezes. Agora a questão do orgulho, ele vem do medo. Nós falamos um pouquinho do medo, né, no início da live. E o medo, como a vergonha, né? Só que o orgulho, ele vai te impedir de tomar ação, né? O medo também te impede muitas vezes, né? Por isso que o orgulho vem do medo. E o orgulho, ele vai te impedir de pedir desculpas, de pedir ajuda, porque nós temos que pedir ajuda quando a gente é necessário, né? A gente não tem que achar que a gente é fodástico, que a gente consegue se resolver tudo que de problema, de tudo que existe na face da Terra. A gente sempre tem alguma coisa que a gente vai precisar de alguém, né? Então é a questão de você mostrar que você é vulnerável, você não ter vergonha disso e perder esse orgulho, né? Não deixar que esse medo gere esse orgulho para te gerando essa barreira, né? De você falar que você errou, né? O orgulho te impede, né? Então você só vai conseguir se libertar dessas coisas se você estiver no processo de autoconhecimento seu, né? E a vergonha, geralmente ela entra antes do orgulho, né? Como eu falei, ela vai ativar o orgulho, né? E a pessoa ela não se permite mostrar a vulnerabilidade dela, né? Ela não vai se abrir para a expansão da consciência dela, né? Para se tornar uma pessoa consciente do que ela precisa, né? Ter esse aprendizado em determinada área da vida, em determinada situação, né? Porque todos nós temos vulnerabilidade em alguma área, então a gente não pode se julgar, a gente tem que se aceitar e buscar ajuda quando for necessário, né, pessoal? Não tem como. O próximo tópico que eu vou falar um pouquinho agora para vocês é do amor próprio. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir colocando aí. A questão do amor próprio, pessoal. Ele é algo que vai ser construído ao longo da nossa vida, né? Porque a criança, ela tem amor próprio demais, só que à medida com as pessoas que ela vai convivendo, com a família e tal, esse amor próprio vai se perdendo, porque a criança é muito espontânea, ela fala, então ela começa até a se retrair, por causa que começa a gerar vergonha, né? Então o amor próprio, ele vai crescer, ele vai com um processo do autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento, ele vai te dar autoconfiança, você tendo autoconfiança, você vai ter o quê? Autoestima. Você tendo autoestima, você vai ter o seu amor próprio, né? Você vai se amar incondicionalmente. E você só se ama incondicionalmente quando você se liberta de tudo que impede de ser você mesmo. E se a pessoa não se ama, se a pessoa não se admira, ela não vai amar outra pessoa. Ela pode ter apego, pessoal. Mas quem não tem amor próprio não ama outra pessoa, não. Porque com a pessoa, a gente só consegue fazer com o outro, né? Oi, Fabi, você quer mandar alguma pergunta? Porque agora eu não vou abrir chat, vídeo com ninguém, não, tá bom? Se quiser enviar pergunta, pode estar enviando. Então, o que acontece? Como eu estava falando, a pessoa só vai conseguir dar para o outro o que ela consegue fazer por ela, né? Então, se ela não tiver amor próprio, ela não vai amar o outro. Como eu falei, vai ser a questão do apego, né? Então, primeiro a pessoa tem que se conhecer,
ela tem que saber seus pontos fortes, pontos fracos, como eu falei, né? Qualidades, defeito, luz e sombra, o nome que você quiser dar. E você tem que aceitá-los, todos, tanto os pontos fortes como os pontos fracos, para você poder impulsionar os pontos fortes e tornar os seus pontos fracos com atitudes, né? Que você vai ver o que você pode tomar para você poder tornar esses pontos fracos fortes, né? Então isso é tudo uma autoanálise que a gente vai fazendo, a gente vai se observando, porque tudo é observar, né? Agradecida, Fabi. Então, só assim, você aceitando, né, que é o primeiro passo, você vai se abrir para potencializar esses pontos fortes, como eu falei, fazendo os pontos fracos virarem qualidades. A questão da falta do amor próprio, ela se dá muito pelo fato de você escutar seu crítico interior. Por isso a importância da gente limpar as memórias, da gente limpar os pensamentos, as nossas emoções, né? O seu crítico interior é sua mente, é seu ego, né? Falando seus defeitos, né, pessoal? E focando apenas neles, esquecendo as suas qualidades. Aí a pessoa fica focada e fica sofrendo, né? Fica ruminando aquilo, né? E muitas vezes ela se faz de coitadinha, de vítima, né? Para ver se ela chama a atenção do outro, né? Porque ela tá numa vibração muito baixa. Então, todas as vezes que o seu crítico interior, essa vozinha, fica falando, agradecida, Mari, fico feliz que você tá gostando. Se você quiser deixar alguma pergunta, você pode enviar, tá bom? Então, o que que acontece? Todas as vezes que o seu crítico interior falar alguma coisa pra você, né? Falar que você errou, fez algo desagradável, apenas repita pra você mesmo. Outro mantrinha, pessoal. Vocês sabem que eu adoro mantras, né? Mesmo assim, eu me amo e respeito e me aceito incondicionalmente. Pessoal, esse mantra, você falar várias vezes quando a sua mente, o seu ego, o seu crítico interior, o nome que você der, ficar falando mal de você, pra você te criticando, falando que você devia ter feito aquilo, pipipipipapá, né? Você fala esse mantra pra ele. Mesmo assim, eu me amo, me aceito e me respeito incondicionalmente. Fala quantas vezes for necessário. Porque vocês vão ver que ele vai calar a boca. Parece brincadeira, mas não é. Eu já fiz isso várias vezes. É uma mantrinha que eu já usei muito, 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 muito. E a questão do autoconhecimento, né, pessoal? Isso aí, Fabi. Gente, um exercício que eu gosto muito do espelho. Tô olhando aqui o horário, não, a gente ainda tem uns minutinhos. Um exercício que eu gosto muito é você se olhar no espelho. Porque quando a gente... Por que Lara olha no espelho? Porque quando a gente se olha no espelho, falando dos mantras, né? Principalmente quando é coisa autoafirmação pra gente, a gente vai ver a nossa expressão. Se aquilo é verdade ou não pra gente. À medida que você vai repetindo, você vai vendo que a sua expressão vai mudando. Igual tem um exercício também que eu aprendi com a Raquel Menezes, que eu fazia muitas vezes, é tipo o 8 deitado, que é o infinito ao redor do olho. Já passei algum vídeo. Aí vocês vão falando, eu sou o suficiente, eu sou o bastante, eu estou segura. E olha a sua expressão no espelho, eu sou o suficiente, eu sou bastante, eu estou segura, eu sou o suficiente, eu sou bastante, eu estou segura. Esse exercício, gente, é muito simples. Você faz ele na frente do espelho e você vai vendo ao longo, faz ele durante 21 dias, você vai vendo a sua expressão mudar. O tanto de autoconfiança que ele vai te dar, entendeu? Para você ir pra frente. Tem um outro que eu gosto muito também, você pega que nem o gorila faz e bate, porque a gente tem um pontinho também no IFT. Você pode falar, eu aprendi com a Miriam Kutcher essa frase, você falar assim: eu ordeno o meu poder de volta agora. Eu sou inteira, eu sou completa, eu ordeno o meu poder de volta agora. Eu sou inteira, eu sou completa, eu ordeno o meu poder de volta agora. Esse poder é o seu poder interior, pessoal, né? É o seu amor próprio, é a sua verdade, é a sua essência, pra gente poder estar manifestando isso, né? E tem um outro também que eu gosto muito de fazer na frente do espelho. Você coloca a mão na cintura e olha e só fica falando: eu sou o poder, eu sou o poder, eu sou o poder, eu sou o poder.
São coisas simplesinhas que a gente lembrar quando às vezes um dia que a gente tá meio cabisbaixo, um pouquinho triste, né? Porque você queria ter feito alguma coisa e você não conseguiu. E assim, hoje, feliz você tá aqui. Então, aí te ajuda muito, muito, muito assim. Esses exercícios no espelho são realmente o poder para você estar analisando a modificação da sua expressão. Isso aí, Fabi, eu sou o poder. Porque todos nós temos a nossa singularidade. Todos nós somos únicos. Por isso que nós não temos que ser padrão da sociedade. A gente tem que tirar tudo que nos impede de ser nós mesmos. Porque só assim você vai mostrar para o mundo o que você veio fazer aqui, com toda a sua singularidade. Porque muitas pessoas falam assim, isso não dá certo, tal, mas a pessoa nem tenta, a pessoa só quer fazer o padrão, porque a sociedade falou que isso é bom, quer ser caixinha de leite, Tetra Pak que eu falo, né? Então, assim, tudo que você puder tirar da sua vida, que não é você, que é só para ficar agradando o outro, a sociedade, tudo que você já puder ir dizendo não para isso é um grande começo, pessoal, né? Porque o autoconhecimento, ele vai estar iniciando, né, com a questão do dizer não, quando a pessoa quer dizer, né? Quando a pessoa perde a vergonha, quando a pessoa tira o orgulho da vida dela, quando a pessoa desapega do que ela precisa desapegar, a importância, né? Ela desapega a importância que ela dá com o que os outros pensam dela, o que a sociedade impõe como padrão, né? De vida, né? E isso é um processo, pessoal. Vocês sabem que não é da noite pro dia, né? A pessoa tem que fazer todo dia um pouquinho, é disciplina, é determinação. Você pode, se você for uma pessoa autodidata, você vai fazendo sozinho. Se você tiver vontade, se arruma um mentor, um coach, um terapeuta para estar te auxiliando, né? Para estar te pegando na sua mão e tá te ajudando, né? Porque muitas vezes a pessoa precisa chegar no fundo do poço, né? Para ela tomar uma atitude diferente. Aquela coisa assim que ela dá aquele basta, né? Tem uma depressão, ou às vezes não necessariamente uma depressão, mas ela passa por umas coisas muito fortes, né? E aí ela vai falar assim, não, eu vou mudar, eu vou parar de agradar os outros. Aí a ficha dela cai, que não adianta agradar os outros, que os outros não vão fazer o que você quer, porque você tá agradando eles e dizendo sim para tudo que eles querem, né? E você tá lá se autoanulando, sem amor próprio, sem autoconfiança nenhuma, né? No lixo, como diz, né? Então, quando a pessoa tá aberta, ela tá na frequência de entrar no seu processo de autoconhecimento. Um livro, uma palestra, um profissional aparece na vida dela, né? Isso que é a lei da atração, a cocriação agindo na sua vida, né? Porque quando você tá pronto, o professor aparece um livro, né? Como eu falei, aparece uma palestra, aparece um vídeo, né? Hoje em dia a gente tem muita coisa boa na internet, graças a Deus, né? E aí a pessoa vai colocando em prática e vendo quais são as ferramentas que ela tem mais afinidade, porque nós temos várias ferramentas para nos ajudar a sermos nós mesmos, né? A libertar tudo que não é nosso, né? A gente tem que desapegar do que não é a gente, né? Pra gente mostrar a nossa singularidade pro mundo, porque o mundo tá precisando disso, da nossa singularidade, não do padrão que as pessoas falam que é bom ou que é ruim, né? E aí, depois de todas essas informações, eu te pergunto, você se sente pronto para entrar nesse processo de autoconhecimento? Você já está nesse processo de autoconhecimento? O que você está fazendo? O que você está desapegando para você ser você? Né? Você tem que ir experimentando vários tipos de ferramentas, como eu falei, meditação, o Ho'oponopono, IFT, programação neurolinguística, astrologia, numerologia, tarô mitológico, né? Foi, Lauriana, sempre disse sim para as pessoas, agora estou aprendendo a dizer não. Percebo que as pessoas não aceitam eu dizer não. Sabe o que é a questão? Elas estão mal acostumadas, Lauriana. Elas estão mal acostumadas porque você sempre disse sim para elas.
entendeu? Eu não sei se você pegou a live do início, mas eu falei, o primeiro tópico que eu falei foi a questão do dizer não. Se você, para você começar, você tem que começar a dizer não para quê? Para um copo de água que a pessoa te oferece. Se você não quer beber água, se você não quer a sobremesa que a pessoa te ofereceu, ou a comida, você diz não. É uma das coisas que são mais fáceis, pelo menos da minha percepção, né? E aí, à medida que você vai conseguindo dizer não para essas coisas fáceisinhas, básicasinhas, você vai conseguir dizer não para as outras coisas. Ou como eu disse no início da live também, às vezes você pode até dizer um não dizendo sim, porque às vezes a pessoa quer só ajudar agora e você já tem um compromisso, né? Então, o que você fala para a pessoa? Você fala assim, olha, eu posso te ajudar no dia tal, no horário tal, você pode? Isso é dizer um não, dizendo sim para a pessoa, entendeu? Então a gente tem que saber usar a programação neurolinguística, a gente tem que saber conversar com a pessoa, para você não se autoanular. Você tem que olhar o que é melhor para você. Quando a pessoa, não é porque a pessoa te pediu ajuda que você tem que dizer sim para ela plenamente do jeito, fazendo tudo que a pessoa quer, vocês compreendem? Né? Porque senão fica muito... É indigno, pessoal. É uma palavra que eu aprendi também com a Raquel Menezes. Hoje eu citei muito minha querida Raquel Menezes. É questão do indigno. Lara, o que eu faço para sair do ponto zero? Não tenho ânimo para mais nada, não. Lara, qual que é o motivo? Escreve para mim o que está acontecendo. Que você não está sem ânimo nenhum. Escreve para mim que eu vou te responder. Ah, que bom, Lauriana. Pessoal, essa live, para quem não pegou de início, porque o Instagram não disponibiliza a live depois, né, por 24 horas. Amanhã eu vou baixar e vou colocar no meu YouTube. Para quem não me segue, Lara Lima Rorro Leitner no YouTube, tá bom? Então, Lara, você tá falando que não tem ânimo para mais nada. Por que você não tem mais ânimo? Você andou se autoanulando demais, não foi? Você tá fazendo muita coisa, o trabalho também deve ser uma coisa que você não gosta de fazer. Como que tá as outras áreas da sua vida? Você tá fazendo tratamento para depressão? O que você tá... Põe mais coisas para eu poder explicar ou tentar te dar uma resposta melhor. Porque quando a pessoa não tem ânimo, o que você tem que ver? Você tem que ver o que acontece. O que você gosta de fazer? Você tem que começar a fazer o que você gosta. Você está fazendo tratamento para depressão, Lara? Você tem que fazer Você tem que começar... até questão de comida. O que eu gosto de comer no café da manhã? Vou fazer para mim, porque eu vou ficar mais animada para começar meu dia. Né? A questão de comida, um suco, uma fruta. A alimentação ajuda demais, viu? A questão de exercício físico. Você faz alguma modalidade de exercício físico? A dança alegra muito. Você gosta de dançar? Entendeu? Boa noite, Malu. Então, para você se animar, você tem que ver você tem que se permitir fazer o que você gosta. Você não consegue ter nenhum propósito? Você trabalha com alguma coisa específica? Ou você tem filhos e cuida dos seus filhos? Como que é? Fabi, agora eu falo um pouquinho sobre essa questão da pessoa tá se achando feia. Pessoal, nosso live tá quase terminando. Aí uns minutinhos são no máximo 1 hora. Porque eu não consegui responder aqui qualquer coisa, depois eu faço o vídeo, eu mando direct. Você tem que... Tem pessoas que nos anulam só de criticar, deixando a gente... Pois é, Mari, mas aí você tem que ver o que é... Por isso que a gente tem que se autoconhecer, porque quando a gente se autoconhece, o que as pessoas falam, a gente liga o foda-se. Ah, Lara, você trabalha com design de sobrancelha e você gosta do que você faz? Porque é questão... Igual eu falei, quando a gente tá muito desanimada, a gente tem que procurar fazer o máximo de coisas que a gente gosta, pra gente encontrar o ânimo. Porque ver o que nos motiva a fazer aquilo. Achar coisas que te motivam, né? Você fazer. Porque quando você gosta de fazer uma coisa, naturalmente vai ser muito mais fácil de você fazer. Então você tem que procurar fazer mais dessas coisas, né? Procurar fazer uma terapia, né? Um tratamento psicológico, né? Eu não sei, dependendo do caso, a gente precisa de um psiquiatra, né?
Ô Fran, eu vou colocar ela no YouTube, tá bom? Aí amanhã eu coloco parte dela aqui no Instagram que dá pra colocar. Tá bom, pessoal? E a questão que ela falou que a filha dela se acha... Tudo bem, Fran, eu te envio ela no seu direct amanhã, tá bom? Ela inteira. É da criança que se acha feia. Ela deve ter sofrido bullying, porque criança geralmente ela tem uma autoestima muito alta. Então ela deve ter família, amiguinho, uma pessoa muito querida, deve ter falado alguma coisa pra ela e ela pega aquilo, a criança vai pegando. Lara, depois se você quiser me mandar direct, não tem problema que você não consegue explicar. Você pode me mandar no direct, depois a gente vai conversando. Agradecida, Mara, eu fico feliz que você gostou. Bom, pessoal, acho que é isso, né? A live tá falando aqui pra mim, pra eu encerrar, que é 1 hora de live. Tá bom? Eu fico agradecida. Eu vou procurar, tá fazendo lives toda semana. E vocês vão me mandando ideias por direct, tá bom? Que vocês quiserem quando eu gravar.